Bom dia, boa tarde, boa noite, meus queridos e minhas queridas do Vai Cair na Prova. Estamos aqui para mais uma aula de Física C, resolução de exercícios, a aula 8 da nossa apostila. Para quem não lembra, eu sou o professor Manuel e o assunto trabalhado hoje será corrente elétrica. Se a minha voz estiver meio estranha, não reparem, tá? É o frio. O frio tá de lascar hoje, no dia que eu estou gravando essa aula. E quem não gosta de frio, assim como eu, dá um like aí, porque eu odeio frio. Então, o exercício 2 enunciado fala o seguinte: medidas elétricas indicam que a superfície terrestre tem carga elétrica total negativa de aproximadamente 600 mil coulombs. Em tempestades, raios de cargas positivas, embora raros, podem atingir a superfície terrestre. A corrente elétrica desses raios pode atingir valores de até 300 mil amperes. Que fração da carga elétrica da Terra poderia ser compensada por um raio de 300 mil amperes e com duração de 0,5 segundos? Tá. O que ele traz aqui no exercício para a gente? Ele traz o valor da carga total da Terra, que é 600 mil coulombs. Ele traz o valor da corrente elétrica correspondente a um raio, que é 300 mil amperes, e também ele fala da duração desse raio, que é de meio segundo. O que a gente faz com esses dados? Então a gente vai colocar aqui corrente igual a 300 mil amperes, o tempo, que a gente vai chamar de ΔT, intervalo de tempo, meio segundo. O que a gente tem que fazer? A gente tem que descobrir a carga primeiramente. A gente sabe lá da fórmula da corrente que corrente é carga dividido pelo tempo. Para eu descobrir a carga, eu vou pegar o tempo aqui, ó, que está dividindo, e vou jogar para o outro lado da igualdade, fazendo a operação inversa. Ele vai multiplicando. Então a carga é igual a corrente vezes o tempo. A gente sabe que a corrente vale 300 mil e o tempo vale 0,5. Lembrando, o tempo tem que estar em segundos. Como aqui já está em segundos, a gente não precisa transformar. Multiplicando, vai dar 300 mil vezes 0,5, é a mesma coisa que pegar 300 mil e dividir por 2, vai dar 150 mil coulombs. Essa é a carga total do raio em meio segundo, com uma corrente de 300 mil amperes. Ele quer saber o quanto que isso corresponde ao total da carga da Terra. O que eu tenho que fazer? Eu vou pegar esses 150 mil e vou dividir por 600 mil, porque lá no começo do enunciado ele fala que essa é a carga da Terra. Dividindo 150 mil por 600 mil, o que eu posso cortar aqui de cara? Eu posso cortar 3 zeros em cima e 3 zeros embaixo. Corto mais um zero em cima, mais um zero embaixo. Fica 15 dividido por 60. 15 por 60 eu divido por 15 em cima e por 15 embaixo. 15 por 15 dá 1. 60 dividido por 15 dá 4. Então a fração é 1/4, ou seja, 25% da carga da Terra. Aonde que tem essa resposta? 1/4, a letra C de cavalo. Beleza, galera? Então o exercício 2 é isso aí. Vamos agora para a questão número 3. O enunciado é o seguinte: a corrente de 0,3 A que atravessa o peito pode produzir fibrilação, contrações excessivamente rápidas das fibras musculares, no coração de um ser humano, perturbando o ritmo dos batimentos cardíacos com efeitos possivelmente fatais. Considerando que a corrente dure 2 minutos, o número de elétrons que atravessa o peito do ser humano vale. Ele dá um dado ali que é a carga do elétron, 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb. Então o que é importante para a gente aqui? O valor da corrente, 0,3 A, então você pode grifar esse valor aí, e o tempo, que é 2 minutos. O que a gente tem que descobrir primeiramente? A carga. Então vai ser muito parecido com o exercício anterior. Então a corrente vale 0,3 A. O tempo vale 2 minutos. A gente não pode deixar esse tempo em minutos, a gente tem que deixar em segundos. A gente sabe que 1 minuto tem quantos segundos? Isso mesmo, 60. Então 2 minutos vai ter quanto? 2 vezes 60. 2 vezes 60, 120 segundos. Então o tempo é 120 segundos. O tempo tem que estar em segundos. Não pode estar em minutos nem horas. O que a gente tem que descobrir? A carga. Para descobrir a carga, o que eu tenho que fazer?
eu tenho que multiplicar a corrente pelo tempo. Depois que eu descobrir a carga, eu vou descobrir a quantidade de elétrons que esse corpo que passou, né? A quantidade de elétrons que passou pelo corpo. Tá, então a carga eu vou determinar da seguinte forma: corrente vezes o tempo. A gente sabe que também, pela fórmula lá do Ken, que a carga é a carga elementar vezes a quantidade de elétrons em excesso ou em falta num corpo. Eu quero descobrir o N, o que eu tenho que fazer? Jogo o E para o outro lado fazendo a operação inversa, ele está multiplicando, ele vai dividindo. Então, para eu saber a quantidade de elétrons, eu divido a carga pela carga elementar. Mas primeiro eu preciso calcular essa carga, usando a formulazinha aqui de cima, que é igual a I vezes ΔT. Então, a gente sabe que o I vale 0,3, a gente sabe que o tempo vale 120, lembrando, o tempo tem que estar em segundos, 0,3 vezes 120 dá 36 coulombs. O que eu vou fazer agora? Eu vou pegar o 36 e vou dividir pelo 1,6 vezes 10 a menos 19, que é a carga elementar, que é o dado que ele dá lá no começo enunciado. Ou seja, eu estou pegando a carga, que eu acabei de calcular, que é 36, e estou dividindo pela carga elementar, que é esse valor aqui que ele dá para a gente. O que eu faço aqui? Eu divido 36 por 1,6, vai dar 22,5. O 10 a menos 19 eu vou jogar para cima, ele está negativo, o expoente aqui, ele vai para cima e fica o quê? Positivo, isso mesmo. Posso deixar assim? Posso. Mas o ideal é deixar esse número que está na frente da base 10 entre 1 e 10. Como que eu faço isso? Deslocando a vírgula. A vírgula está aqui ó, entre o 22 e o 5. Eu jogo uma casa para a esquerda. Vai ficar como? 2,25. Se eu jogar uma casa para a esquerda, o que eu tenho que fazer com o expoente? Tem que somar 1. Como eu contei uma casa é 1. Se eu tivesse contado duas, seriam duas. Então vai ficar mais 19 mais 1. Que vai dar quanto? 20. Então é 2,25 vezes 10 a 20. Tem essa resposta aqui? Não. Tem 2,45 vezes 10 a 20. Eu acredito que seja um erro de impressão. Aqui teria que ser um 2. Então a resposta certa é a letra E. E de elefante. Vamos agora para a questão número 6. O enunciado é o seguinte. Selecione a alternativa que preenche corretamente as lacunas do texto abaixo, na ordem que elas aparecem. As correntes elétricas em dois fios condutores variam em função do tempo, de acordo com o gráfico mostrado a seguir, onde os fios estão identificados pelos algarismos 1 e 2. Então vamos ver quais são esses fios. Opa, então aqui eu tenho um gráfico. Qual que é a primeira coisa que eu faço ao analisar um gráfico? Eu vou olhar os eixos. Tem os eixos que ficam aqui ó, deitado, que é o eixo das abscissas, que lá na matemática corresponde ao x. Nesse caso aqui para a gente é o tempo, e ele está medido em segundos, então sempre vai ter a grandeza e a unidade aqui do lado. Então, T de tempo e o S representando os segundos. Depois eu olho o outro eixo, esse eixo que está de pé, o eixo das ordenadas, que lá na matemática é sempre o eixo Y. Aqui para a gente é o eixo da corrente. Por quê? Porque a letra I está representada a unidade ampere, que é o A. A partir desse momento você pode analisar o gráfico. Então eu tenho um fio 1, que é essa reta em vermelho, e o fio 2, que é essa reta azul. Você vê que o fio 1 ele começa aqui ó, do zero e vai subindo. E o fio 2, ele começa do 0,3 e também vai subindo. Então são dois gráficos crescentes. Tudo bem? Então a corrente ela vai de 0 a 0,8 e o tempo ele vai de 0 a 1 segundo. No tempo 0,6 acontece um encontro aqui, ó, das duas retas. Ou seja, o valor de y aqui é o mesmo. Então, o que a gente vai usar? A gente vai usar um conceito aí bem interessante. Vocês estão vendo o gráfico? Estão vendo essa área debaixo do gráfico de cada um aqui? Então, a gente fala na física que se você tiver um gráfico corrente por tempo, a área debaixo do gráfico ela é numericamente igual à carga. Aqui não deu para colocar em cima aqui, ó, na fórmula, Q igual a I vezes ΔT. Tinha que ter um Nzinho em cima aqui, ó, do sinal de igual. Por quê? Para dizer que é numericamente igual. Então a carga ela é numericamente igual à corrente vezes o tempo
nesse gráfico aqui. Por quê? Se você olhar aqui, ó, nas figuras, imagine todo esse retângulo aqui, ó, tracejado aqui. Qual que é a altura dele? Vocês concordam que é o valor da corrente? Qual que é a base dele? Vocês concordam que é o valor do tempo? Se eu multiplicar um pelo outro, eu estou calculando a área. Ou seja, eu estou multiplicando a corrente pelo tempo. Por isso que a carga é numericamente igual à área. Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai comparar as áreas debaixo do gráfico. Primeiramente, a gente vai ver do tempo 0 até 0,6. Por quê? Porque ele vai perguntar isso mais para frente e a gente vai adiantar já para depois responder lá na frente. Certo? Tá, então eu tenho que ver a área debaixo do gráfico 1, que é essa linha vermelha, e abaixo do gráfico 2. Aqui tiver maior área, é porque tem maior carga nesse intervalo de tempo. Então vamos primeiro ver para o gráfico 1. Tá, para o gráfico 1, estão vendo que esse triângulo vermelho aqui, ó, olha o tamanho dele, que corresponde a essa área debaixo do gráfico. Para o gráfico 2 em azul, é essa área. Vocês concordam que a área do 2 é maior? Esse trapézio é maior, a área dele, do que o do triângulo, né? Você vê facilmente que o triângulo cabe aqui dentro e sobra nesse espaço. Tá, o que a gente vai fazer agora? A mesma coisa, só que para o intervalo de tempo de 0,6 até 1. Então, primeiro vamos colocar o gráfico 1, que é o vermelho. Então, é essa figura, esse trapézio aqui. E para o 2. Vocês concordam que 1 é maior? Então, de 0 a 0,6, 2 é maior. E de 0,6 a 1, o gráfico, a carga do 1 é maior. Por quê? Porque a figura debaixo do gráfico aqui é maior. Tá. Mas ele também vai querer saber o total, que é toda essa área debaixo do gráfico aqui. A gente poderia calcular. Se a gente tivesse o valor da base maior aqui desse trapézio do gráfico 2, ó. Esse valor aqui, ó, correspondente a esse ponto aqui, ó. Em Y a gente não tem. Então não tem como a gente calcular isso, né? Vocês sabem como calcular a área de um trapézio. Isso mesmo. Base menor mais base maior vezes a altura divididos por 2. Mas a gente não tem a base maior aqui, então não tem como fazer isso. Então a gente vai ter que estimar. Vamos olhar aqui, ó. De 0 a 0,6. Quem que é maior? O 2. Quanto que ela é maior? Essa parte aqui, ó. Vocês concordam? Que sobra? Esse pedaço aqui. De 0,6 a 1. Quem que é maior? O gráfico 1. A área, né, debaixo do gráfico. O quanto que ele é maior? Essa parte aqui, ó, que extrapola. Esse triângulo. O que eu posso fazer? Posso colocar esse triângulo ali e esse triângulo aqui. E ver qual que é maior. Vocês concordam que o azul é maior? Então o 2 é maior. Por quê? Porque a parte que sobra aqui, ó, é maior. Então a área debaixo do gráfico 2, consequentemente, é maior do que a do 1. Então total, a área total, a do 2 é maior. Com base no que a gente está olhando no gráfico aqui. Se tiver a escala certinha, é isso aqui. Então a gente está comparando visualmente aqui, né? Tá. Então ele pergunta o seguinte: no intervalo de tempo entre 0 e 0,6 segundos, a quantidade de carga elétrica que atravessa uma seção transversal do fio é maior para o fio? A gente viu que a área maior é do fio 2, né? Então aqui é 2. Do que para o outro fio. No intervalo entre 0,6 e 1, ela é maior para o fio 1. Então já aqui 2 e aqui 1. Do que para o outro fio. E no intervalo entre 0 e 1, ele é maior, ou seja, o total, para o fio 2. Então a resposta certa aqui, 2, 1, 2. Então a letra D de dado é a resposta correta desse exercício. Vamos para a nossa sétima e última questão. O enunciado é o seguinte: o gráfico mostra em função do tempo o valor da corrente elétrica aí através de um condutor. Então a gente tem esse gráfico aqui, ó. Então, no eixo das ordenadas de pé a gente tem a corrente, que vai de 0 a 0,4. E no eixo das abscissas a gente tem o tempo, que está em segundos, que vai de 0 até 8. Você percebe que a corrente ela permanece constante,
o valor é o mesmo até 4 segundos, e a partir de 4 segundos ela começa a cair a corrente, ó, até chegar a zero no tempo igual a 8. Então tem essa figura, a gente tem, se você olhar aqui, a gente tem um retângulo, e aqui a gente tem um triângulo retângulo. Se juntar essas duas, a gente forma um trapézio. Base menor, base maior, e aqui a altura. Sendo que a carga elétrica que circulou no intervalo de tempo de 0 a 4, a carga elétrica que circulou no intervalo de tempo de 4 a 8 foi, então ele chamou a carga de 0 a 4 de quê? Ele quer saber o quanto que esse valor corresponde de 4 a 8. O que a gente tem que fazer aí, galera? A gente tem que calcular. Como tem os valores, a gente vai ter que calcular. Não vai dar para apenas comparar. Como que a gente calcula? A gente vê primeiro essa área 1 e depois essa área 2. Então a gente vai ter que calcular a área desse retângulo, que aqui pra gente parece um quadrado, né? Mas a gente não sabe se está na proporção correta para dizer que é um quadrado. E aqui a gente tem um triângulo retângulo, a gente sabe que é retângulo porque tem um ângulo reto aqui, ó. Então a gente tem que calcular a área 1 e a área 2. Como que eu calculo essas áreas? Então eu vou ter que ver quanto que tem de altura aqui, ó, nessa figura, que vai de 0 a 0,4, então a altura é 0,4 ampere, ou 0,4. O tempo aqui embaixo, a base vai de 0 a 4, então é 4. Eu tenho que ver a altura do triângulo retângulo, que vai de 0 a 0,4, é a mesma altura do retângulo. E a base dele é de 4 até 8, ou seja, que é 4 também. Vocês conseguiram compreender isso? Então eu tenho que ver aqui as medidas, ó. Então aqui vai de 0 a 0,4, de 0 a 4. Aqui vai de 0 a 0,4 também, a altura é a mesma, ó. E aqui vai de 4 a 8, ou seja, 4 também. Então, como que eu vou calcular? A mesma fórmula, corrente vezes o tempo. Então, a carga 1 vai ser o quê? 0,4 vezes 4, que é a área do retângulo. 0,4 vezes 4 dá 1,6 coulomb. A área 2 vai ficar 0,4 vezes 4 também. Só que eu vou ter aqui divididos por 2. Por que dividido por 2? Porque a área do triângulo é base vezes altura dividido por 2, tá? Então vai ficar 0,4 vezes 4 dividido por 2, vai ser a metade do primeiro, que é 0,8. Então a gente já percebeu que a carga aqui que ele chama de Q1 ele chama de quê? Q2 vai ser o quê? A metade. Ou seja, se eu pegar o Q e dividir por 2, metade é quanto? 0,5. Então a carga 2 vai ser metade da 1, ou seja, 0,5 dela. Qual que é a resposta? Letra C, 0,50 Q. Tranquilo, galera? Espero que vocês tenham entendido, tenham gostado da aula. Tenham uma boa semana, bons estudos e continuem sendo essas pessoas maravilhosas que vocês são. Aquele abraço.